A nossa mensagem é o soberano poder operando ante a fé do fraco. Marcos capítulo 5, versículo 33 e 34, texto tão conhecido. Diz o Evangelho: então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Esse pedaço do Evangelho, ele nos mostra, nos relata um tema aqui muito central. E esse tema é a cura de uma mulher que tinha uma enfermidade que aos olhos humanos era completamente incurável. Essa mulher, ela sofria demasiadamente com sua doença. Ela tinha uma vida vivida em completa agonia, dor, sofrimento, desconforto, sentimento de abandono. E tudo isso afligia a sua vida de forma muito forte. E essa doença, ela não somente afligia o seu físico, mas creio eu que muito mais ainda afligia o seu emocional. Porque além de todo o incômodo, por certo dores, cólicas, mediante aquele sangramento que era ininterrupto, mas essa doença também a fazia colocar-se num estado de exclusão, não por ela mesma, mas pelas pessoas. Ela era excluída de toda a sociedade, da sua família. Ela era marginalizada, completamente discriminada. Aquela mulher, inclusive, como foi falado, acredito orado aqui, ou foi lá na salinha, não me lembro agora, mas parece-me que foi aqui, que quantos gostariam de estar nesta noite no templo, a adorar o Senhor e não podem, por conta de suas enfermidades e de coisas que de fato os impossibilitam e não causam dificuldade para vir. E como sempre digo, uma coisa é impossibilidade, outra coisa é dificuldade. Dificuldade a gente enfrenta, corre, vai adiante. E impossibilidade a gente tem que colocar, evidentemente, aos pés daquele que tudo pode e que faz o impossível acontecer. Mas o problema daquela mulher de vir ao templo não era porque ela estava doente. O problema é que ela era impedida pelas pessoas de recebê-la no templo. Tal a discriminação, ela era considerada suja, imunda, pecadora, desprezível. E evidentemente por outros pecadores desprezíveis também. Como assim também somos. E aquela doença também, ela afetou a sua vida até na ordem
das suas finanças. Pois, como relata o Evangelho, lá diz que essa mulher gastou tudo mesmo quanto tinha. Contudo, com todo o gasto que ela teve, mas ainda assim ela não obteve qualquer que seja a melhora. Pelo contrário, ela piorou muito mais. Então temos aqui, exposto nesse texto, a beleza, a maravilha da compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos aqueles que a Ele se achegam com humildade, com contrição de coração e, acima de tudo, cheio de fé. Temos aqui a solução, neste relato, a solução para o mundo todo ter a chance de ser curado do mal que o tornou caído e mortalmente adoecido. Da mesma forma como aquela mulher carecia de um Salvador, tal como Jesus, assim todos os seres humanos, inclusive nós, necessitamos desse Salvador. Portanto, é exatamente este Salvador que toda a natureza humana precisa, necessita, é carente. Sim, queridos, é somente em Jesus que todos nós, seres humanos, encontraremos o grande descanso para as nossas almas cansadas. Somente nele. E diante do que falamos e olhando aqui de forma bastante séria, de forma muito serena e também de forma muito sincera ao relato deste Evangelho em Marcos, e compreendendo os versículos de 25 a 34, quando enxergamos aqui e temos ciência do encontro de Jesus com aquela mulher sofredora, podemos aqui olhar e observar, e espero que venhamos observar de forma atenta, gloriosas verdades que esse Evangelho nos passa. A primeira verdade é quanto ao pecado. O pecado é algo horrendo, é terrível. E ele traz um estrago muito grande nas vidas de nós, seres humanos. O versículo 25 e 26, o texto diz que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Então esse texto ele relata sobre a vida de uma mulher que padeceu, que sofreu por 12 anos ininterruptos, sem cessar. Sofreu de uma doença que muito lhe angustiava, que muito lhe torturava. E em todo esse tempo, ela buscou todos os meios para que pudesse então se livrar dessa escravizante e opressora doença. Essa mulher sofria, e ao tempo que sofria, ela também se perturbava.
devido a essa grande e crônica hemorragia. Há 12 anos sem parar. Por 12 anos sem parar. E o texto nos fala que essa mulher passou, como dá aqui no texto, passou por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ou seja, tudo quanto tentaram foi em vão. Tudo. A habilidade de todos aqueles médicos, diante daquela terrível doença, mostraram-se essas habilidades completamente impotentes. Assim como foi o seu dinheiro, que foi todo gasto. Assim como todos os seus bens. Visto que, mais uma vez falo, somos informados que ao longo dos anos ela gastou tudo o que possuía, sem qualquer êxito. Muito pelo contrário. Como o texto mesmo fala, ela piorou. O seu caso se agravou ano após ano. Aquela mulher, ela já estava completamente sem esperança. Afinal, muitas foram as tentativas e todas elas sem qualquer êxito. Aquela mulher já havia 12 anos de puro e dolorido sofrimento, sem nenhuma mudança pequena que fosse, nada disso surgia. E aí podemos ir ao versículo lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Quando esse provérbio ele diz, a primeira parte que é muito pertinente ao que sentiu aquela mulher, que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Esperando algo acontecer e nada acontecer. E nós sabemos o quanto muitas vezes nós vivemos momentos dessa forma, esperando amanhã o dia vai ser melhor. E ele não é. Amanhã ele é pior ainda. Então a esperança adiada de um dia melhor faz o coração adoecer em ansiedade, em dor, em sentimento de abandono. O pecado, meus queridos, tem desde a queda adoecido o ser humano, causando muitas dores e sofrimentos neste mundo. Como nós sabemos, e como sempre digo, a coisa está como a cantiga da perua, de pior a pior. Não tem nada melhor nesse mundo. Nada. Algumas coisas pontuais ali, mas comparando as coisas piores, as coisas que podem e nos trazem até benefícios são muito menores do que nos traz muito malefícios. O sentimento que nós olhamos e vemos é terrível. As pessoas cada vez mais inseridas, o ser humano cada vez mais inseridos, lá em Romanos 1, voltando-se as costas ao Deus Criador deles próprios, eles adorando somente criaturas, bichos, répteis, coisa de pior a pior. Eu vejo muitas vezes, às vezes alguns clipes de shows desses cantores, de bandas de forró mundanas,
pagodeiros e etc. Cada um com seu copo de uísque, de cerveja na mão, promovendo somente isso: vício, prostituição e tudo mais que o mundo já está completo e repleto. E as pessoas ao redor, adorando-os, exaltando-os, como aquele é o melhor, aquele sim é o melhor. Então é isso, o mundo está nessa forma. E isso vem ocorrendo desde a queda. O mundo tem adoecido e ficado cada vez mais doente, tal como essa mulher. O mundo vem buscando melhoras para ele. As pessoas vêm gastando e se desgastando com muitas coisas para ver a vida melhor. Contudo, tudo que tem gasto, tudo que tem procurado, tudo em quem tem se cansado, tem sido em vão. Nada muda, só piora. Só piora. Agora, como é algo completamente incoerente, sem lógica, por parte de nós seres humanos, nós seres humanos, que é não odiar o pecado com toda a nossa força, dado o fato que o pecado trouxe sobre as vidas de toda sorte, sobre as nossas vidas, toda sorte de males, das quais a nossa carne é herdeira. E quanto mais as coisas passam, mais os seres humanos amam o pecado. E muitas vezes até a igreja tem amado. Toda sorte de sofrimentos, males e dores existentes nesse mundo são originados do pecado, que por conseguinte, isso advém da desobediência do ser humano a Deus. Porque, queridos, não foi, em hipótese alguma, não foi para padecer dores e enfermidades e todas as outras sortes de males neste mundo que Deus nos criou. Não foi. Deus nos criou para viver esse mundo que aí está. Mas foi por conta do pecado que todas essas coisas que aí estão irão surgir muito mais e piores. Foi por conta do pecado que elas aí estão. E o pecado surgiu porque o homem se rebelou, entrou em rebelião, de forma desobediente contra Deus, o seu Criador. O seu Criador. Portanto, como cristãos que professamos ser, pensemos muito seriamente sobre isso e venhamos guardar aqui em nossa mente quando foi hoje orado aqui pela nossa Stephanie. Que ela fique guardada em nossos corações. A sua palavra. E sabe por quê? Para ver se a gente jamais venhamos nos esquecer disso. E dessa forma, não esquecendo, ao invés de amar,
venhamos odiar o pecado com toda a força do nosso ser. Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma com todo o nosso pensamento. E ao ponto, e por amarmos a Ele, odiarmos o pecado com a mesma força e intensidade. Porque, queridos, quão horrendo é o estrago que ele, o pecado, ele faz sobre toda a humanidade. A segunda verdade que encontramos aqui fala aqui das motivações com as quais muitas pessoas vão a Deus, vão a Jesus, buscam-o. E essas motivações são várias, são muitas. O versículo 27 e 28 diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, ou seja, a mulher do fluxo de sangue, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Nós vemos em muitos relatos nos evangelhos que multidões e multidões sempre estavam ali a seguir Jesus, encantadas com seus milagres, com a sua forma de falar e ensinar, com a sua forma de falar e ensinar com autoridade e propriedade. Então muitas multidões seguiam a Jesus. Mas olha, especificamente no meio daquela multidão, ali estava infiltrada uma mulher que, certo momento na caminhada de Jesus, ela o interceptou. E Jesus, nesse momento, estava indo lá para a casa de Jairo, a fim de ressuscitar a sua filha que estava doente de morte. Como já sabemos, ali se tratava de uma mulher completamente aflita, perturbada. E pelo quê? Por nada? Não. Pelo seu grande sofrimento causado por sua doença. Porém, vemos aqui no texto que somente ela, o texto não fala de outra pessoa no meio de toda aquela multidão. Eram muitas pessoas, mas somente ela aproximou-se por trás dele, de Jesus, no meio da multidão e tocou o seu manto. Só ela. Só ela. Numa multidão. E quando ela toca o nosso Senhor Jesus Cristo, toca-o com uma fé verdadeira. E por conta da legitimidade de sua fé, ela foi curada. Por conta da sinceridade da sua fé. Muitos ali estavam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, porém muitos que seguiam, suas motivações não lhes trouxeram da parte de Jesus quaisquer benefícios às suas vidas. Suas motivações estavam completamente fora do contexto
dessa fé legítima e salvadora. Somente aquela mulher, apenas ela seguia Jesus, completamente convicta da sua urgente necessidade, mas também convicta que ali estava alguém que tinha poder para beneficiar a sua vida. Ela tinha convicção do poder de nosso Senhor. Sendo assim certa de sua grande e vital necessidade. Ela sabia que só Jesus é quem podia aliviar, só Ele é quem podia dar descanso à sua sobrecarregada e pesada e opressa vida. Só Ele. Aquela admirável fé abriu o caminho para ela naquela multidão de pessoas. Local em que ela estava proibida de estar. A discriminação das pessoas não foi em nenhum momento impedimento, dificuldade. A dificuldade aqui dessa mulher é muito mais, infinitamente maior do que muitas dificuldades de pessoas que poderiam estar aqui hoje e não estão. Não estou dizendo que não haja dificuldade. Eu estou dizendo que perto da dela é nada. Mas não foi impedimento para ela. Não foi impedimento para fazer com que ela desistisse de tocar em Jesus. Muito por certo as pessoas não encontraram dificuldades alguma de abrir caminho e dar passagem para um importante homem, tal como Jairo, que ali estava e para onde Jesus iria até sua casa. Ah, ali vem o doutor Jairo. Abram, deixa ele passar, não toquem nele. As pessoas não encontraram dificuldade de ajudar Jairo naquele momento, pela sua presença na sociedade, um homem importante, respeitado. Mas quem daria passagem para uma mulher pobre, discriminada, considerada suja, imunda, uma mulher excluída? Sabe quem deu passagem para ela? Uma sincera, verdadeira e legítima fé. Portanto, somente ela, em meio a toda aquela multidão de pessoas, foi quem recebeu uma grande e gloriosa bênção. Somente ela. E sabe por quê? Porque a motivação dela de ir até o Senhor e somente tocá-lo, essa motivação era alimentada, era nutrida por uma fé verdadeira, sincera, legítima, convicta.
Porque ela falava consigo próprio, em seu pensamento: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Não diferente ocorre ainda hoje nas muitas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhadas por toda a terra. Multidões, multidões e multidões de pessoas adentram a estas inúmeras casas de orações e sentam-se em suas cadeiras. Já outros muitos dirigem-se para lá a fim de participarem da ceia do Senhor e ali então recebem o pão e o vinho. Entretanto, entre estas multidões de pessoas que se dirigem à casa do Senhor, dizendo-se eles, todos eles, serem seus adoradores, quão muito poucos são os que o Senhor o recebem e do Senhor recebem a bênção. Não recebe louvor, não recebe oração e não recebe o retorno do louvor e da oração. Uns vão por puro modismo, outros por suas conveniências, seus interesses. Aí eu vou porque segunda é dia de trabalho. Aí eu vou porque eu estou doente e eu quero isso. Aí eu vou por isso ou por aquilo outro. Aí eu vou porque ali tem uma garota que eu estou paquerando ali, eu tenho um garoto que eu estou interessado nele. Ali eu vou. Eu vou porque eu quero casar. Eu vou porque eu quero melhorar meu trabalho, meu emprego, conveniências e interesses. Já outros vão por tradições. Tradições e outros por mero costumes. Levados muitas vezes por um simples emocionalismo. Portanto, todas essas muitas multidões, na sua grande maioria, se sentem impelidos ou impelidas em ir a Cristo, levadas por essas e outras motivações. E de fato, motivações erradas. Motivações que jamais lhes darão a condição de receber de nosso Senhor Jesus Cristo a paz que tanto elas necessitam. São poucos, são pouquíssimos. Aqueles que tocam Jesus levados pela única e verdadeira fé, e assim voltam para casa transbordantes em paz. São poucos. Eu entendo, sim, que tais palavras como estas que eu tenho falado são palavras e afirmações um tanto duras. Contudo, essas palavras que parecem um tanto duras, na verdade, elas são a pura e grande verdade. Sim, meus queridos irmãos, muitas são as motivações com as quais as pessoas chegam-se a Jesus Cristo. Entretanto, só uma única motivação, somente ela, é que surte a bênção que todo ser humano muito precisa. E essa motivação é gerada só e somente pela fé.
A fé que nos abre o entendimento convicto que nós somos doentes, incuráveis do pecado. A fé nos abre esse entendimento. A fé que nos dá o entendimento convicto que por isso nós estamos mortalmente enfermados em nossas iniquidades e maldades. E então nos leva a entender essa fé, que só encontraremos salvação, saúde, vida espiritual, somente em Jesus, mediante a fé e a fé em Jesus. E, portanto, somente por meio dele que nós haveremos de escapar da justa ira de Deus, ou seja, da condenação à morte eterna. Já a terceira verdade é que quando nós vamos a Jesus e o tocamos com a fé verdadeira, no estalar de dedos, imediatamente somos abençoados. O versículo 29 diz: no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. O texto nos fala que não passou alguns dias. Depois de algum tempo, a cura se estabeleceu no corpo daquela mulher. Não. O texto nos diz que aquela mulher foi curada imediatamente após exercer sua fé, quando tocou o manto de Jesus. Aquilo que ela tanto lutou por anos a fio, aquilo que ela tanto sacrificou-se por si só, tentou fazer do seu jeito, durante 12 anos, num momento só, num minuto não, num milésimo de segundo. Por sua fé, ela foi abençoada. A cura que o dinheiro e os mais renomados dos médicos não puderam lhe dar, foi concedido àquela mulher num único instante por meio de sua legítima e salvífica fé. Portanto, no instante em que ela exerceu essa fé, imediatamente ela foi curada. E assim o Evangelho atua sobre a vida opressa e sobrecarregada do pecador. Quando este, impelido pela fé, ele reconhece que é necessitado de Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Muitos têm buscado anos a fio ter paz com Deus, contudo, essa paz nunca a encontraram. Muitos têm buscado essa paz em remédios, muitos buscam por meio de tratamentos psiquiátricos, sem contudo ter qualquer êxito. Outros buscam essa paz buscando riquezas e posses. No entanto, embora tendo muitas coisas, absolutamente nada tem. Outros vão buscar a paz de igreja em igreja, vão pulando de igreja em igreja, tentando na igreja encontrar a paz,
porém ficam piores do que antes. Parece que a cada igreja que passa, a coisa fica pior. No entanto, meus irmãos, ali e acolá, um e outro encontram descanso para as suas pesadas almas. Ali e acolá. Agora a pergunta é, aonde foi que eles encontraram descanso e paz? Eles encontraram descanso e paz na mesma e única pessoa em que essa mulher encontrou, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um cristão, ele só se torna de fato um cristão quando ele deixa de buscar paz em si mesmo e no que ele possui, no que ele tem. E assim ele passa a buscar essa paz somente em Jesus. Ou então uma pessoa nega-se a si mesmo. E depois de negar-se a si mesmo, entrega-se a Jesus e busca nele paz. Nega-se a si mesmo e deixa de lado suas próprias obras. Porque se uma pessoa não negar a si mesma, ela jamais será uma pessoa cristã. Um ser humano, quando se achega a Jesus com humildade, quando este se chega a Jesus reconhecendo que de fato é um pecador, e então entrega-se à misericórdia do Senhor, este encontra descanso para a sua alma. E sabe por quê? Porque o seu fardo, que era pesado, saiu de cima dele, saiu de cima dos seus ombros, saiu de cima da sua vida, deixou de sobrecarregá-lo. Ou seja, quando antes existia o peso da culpa, agora existe uma alegria, e é uma alegria indizível. Onde antes existia muita ansiedade, agora existe uma paz transbordante e triunfante. Olha, entre os meus pecados, um dos que me constrange demais já de uns anos para cá é a minha ansiedade. Porque quando eu me torno ansioso, eu estou dizendo, o Senhor não vai fazer. Eu estou lhe pedindo, mas eu sei que o Senhor não faz. Eu estou pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas o Senhor não vai ter. É como se eu dissesse isso. Eu estou pedindo para que o Senhor me ajude nesse dia. Eu estou dizendo, não, o Senhor não vai fazer. A ansiedade é pecado. Que por mais que eu diga que creia, que Ele é poderoso para fazer, ao tempo eu nego isso. E nego como? Dizendo não, verbalizando não, tornando-me ansioso. Cansado. Isso cansa, a fadiga, tira o ar, nos deixa sufocado. Repare o seguinte, que aquela mulher ela não fez qualquer
ela não fez qualquer pública confissão de fé. Está aí no texto falando alguma coisa? Não. Ela não chegou e disse: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Não. O que ela tinha na sua mente, no seu coração, na sua alma, era somente a certeza que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ficaria curada e enfim encontraria paz, e a paz que ela tanto almejava e desejava. Como foi que a coisa transcorreu? Exatamente assim. Foi assim que aconteceu. Naquele seu ato oculto, sem ninguém ver, lançou uma preciosa semente de fé, exatamente em quem? Em Jesus. Uma fé elogiada por nosso Senhor. E então, imediatamente, aquela mulher foi curada e voltou para a sua casa em completa paz. Ou seja, ela chegou em Jesus cansada, sobrecarregada. Ela chegou em Jesus cheia de medos. Mas ela saiu restaurada, encorajada e em vitória. Sendo assim, tenhamos convictamente em nossa mente que o segredo de termos a paz com Deus é Cristo, somente Cristo. Lembremos em nossas horas de necessidade, lembremos disso, pois nossa fé talvez seja fraca, e nossa coragem pode ser pequena. O nosso conhecimento do Evangelho e de suas promessas talvez seja algo muito frágil. A gente pode saber tudo. Teologicamente sabemos tudo. Mas talvez esse conhecimento seja bastante frágil, um cristalzinho, que no primeiro peteleco se trinca. Sei de tudo. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, foi Ele que fez assim, Ele veio ao mundo para me salvar, Ele me remiu dos meus pecados, Ele me transformou, Ele me fez uma nova criatura, Ele me tirou do inferno e me deu o céu. Mas na primeira gota de sangue das nossas hemorragias incrédulas, de incredulidade, todo o nosso conhecimento se torna algo fraco demais. E começamos a sentir medo. Começamos a nos tornar ansiosos. Aí nos resta uma pergunta constrangedora. A nós, que professamos fé em Cristo, só nos resta uma pergunta constrangedora.
E esta pergunta é: de fato confiamos somente em nosso Senhor Jesus Cristo? Olhamos nós para Jesus, e somente para Jesus, para dele recebermos perdão e paz? Pois se é assim que acontece conosco, isso é um excelente sinal. Embora não podemos tocar no manto de Jesus como aquela mulher. Mas hoje nós temos acesso completo, aberto, de tocar, não no manto de nosso Senhor, mas no seu coração. E uma fé desse tipo, ela salva, ela protege, ela anima, ela encoraja, ela fortalece. Ocorre que uma fé fraca, ela é menos consoladora do que uma fé vigorosa. A fé fraca, não resta dúvida, ela irá nos levar para o céu. Por pequena que ela seja. Contudo, ela vai nos levar para o céu com menos regozijo do que teríamos se tivéssemos a total confiança em Jesus, por meio de uma fé vigorosa. Mas a fé, embora fraca, ela nos dá os benefícios de Cristo, tanto quanto a fé mais vigorosa que possa existir. Pois quem ao menos tocar nas vestes, no manto de Jesus, esse, sob hipótese alguma, irá perecer, morrer eternamente. Quarta verdade: é que todo verdadeiro cristão, ele não tem vergonha de confessar o quão muito abençoado ele foi por Jesus. E sabe por quê? Porque existe nele um amor grato. O versículo 30 ao 33 diz: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, repito, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Nosso Senhor Jesus Cristo perguntou quem havia tocado nele. E aí Jesus Cristo fitou aquela multidão, ficou observando-a, para ver quem havia feito isso. Não que Jesus não soubesse. Jesus sabia. Antes mesmo de chegar lá, antes da fundação do mundo. A questão era que aquela mulher não iria sair daquele momento sem antes testemunhar a bênção da sua cura.
Jesus queria que aquela mulher falasse de suas grandezas, como prova que todos que têm suas almas curadas, estes curados, lavados, remidos, salvos, estes têm prazer e necessidade de reconhecer publicamente o quão nosso Senhor exerceu sobre suas vidas, pobres e miseráveis vidas, misericórdia e graça sobre elas. Ele não tem vergonha. Ele quer mais é falar. Todo aquele que entendeu um dia que precisava de misericórdia, este quer anunciar o quanto o Senhor lhe foi misericordioso. Todo aquele que recebeu a graça, que tanto necessitava, este também quer testemunhar que recebeu de nosso Senhor a bênção sem qualquer mérito. Um verdadeiro cristão não tem vergonha de falar de Jesus diante dos homens. Antes, esse quer testemunhar para que todos tomem conhecimento do que Cristo fez em favor de sua alma. Portanto, um verdadeiro cristão é levado por amor grato a confessar o muito que foi abençoado por Jesus. E disso, jamais ele irá se omitir. E sabe por quê? Ele não quer louvor nem glória, mas ele quer que o Senhor seja louvado e glorificado pela bênção que recebeu. Quinta e última verdade. Quão glorioso é o dom gracioso da fé. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Nosso Senhor Jesus Cristo fitou aquela mulher. E aquela mulher, de forma imediata, após ser curada, a ela ele disse: tua fé a curou. Vá em paz. O sofrimento acabou. A fé é de fato um dom gracioso. Por quê? Porque é somente por essa fé que podemos encontrar em Cristo a salvação. Sem essa fé jamais poderemos discernir o Evangelho. Sem essa fé jamais poderemos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e nele enxergarmos o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É somente por meio da fé que teremos uma esperança certa, visto que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, porém esperançosamente esperamos. Hebreus 11:1. É por meio da fé que damos início à nossa carreira cristã. Parte daí. E é pela fé que vivemos agora para Cristo, pois agora Ele vive em nós. É pela fé que vivemos firmes e jamais iremos retroceder, antes seguiremos adiante à salvação. É pela fé que lutamos o bom combate da carreira cristã. É pela fé que enfrentamos
os desafios, as lutas, os sofrimentos, os embates. É pela fé que iremos percorrer toda a carreira cristã. E é somente porque aguardamos em fé, a nossa fé, é que finalizaremos tudo em nossas vidas. E o Deus de nossas vidas será glorificado. Pela fé iremos desfrutar o melhor de tudo, o descanso do Senhor. Quando tudo parecer nos afadigar e nos afadiga, quando esquecemos de exercer nossa fé, a fé que nos salvou, essa fé vai tirar todo o cansaço e vai nos fazer olhar para dentro de nossas almas e dizer: ô alma, por que está assim tão ansiosa, angustiada? Olha para os céus, lembra do teu Senhor, o teu Salvador. A pergunta é constrangedora também: será que temos realmente fé? Será que a fé que temos é de fato verdadeira, genuína, salvífica? Será que ela é autêntica? Ela é de fato a dádiva de Deus pela qual nós somos salvos em Cristo Jesus? Temos essa fé? Ministério de Louvor, eu oro para que todos nós, enquanto aqui estamos nessa noite, e dizemos nós termos fé, que essa fé seja verdadeiramente a fé que é dádiva, que é dom de Deus, que é Ele que nos dá. Essa fé ela não vem de nós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Ele é que nos concede tal fé. Ele é que nos dá a percepção do reino espiritual, do reino do céu. É Ele que nos dá, através dessa fé, a percepção de quão horrendo é o pecado, a incredulidade. É Ele que nos dá, por meio dessa fé, a percepção que somos pecadores, desprezíveis, miseráveis, merecedores tão somente da ira de Deus, do inferno, do fogo inextinguível. É Ele que nos dá a percepção que é isso que merecemos, mas é através dessa fé que Ele também nos dá a percepção e convicção que há uma solução para nós. E a solução é Jesus, o seu Filho. É Ele que pode nos absolver, nos perdoar dos nossos pecados que ofendem a Deus e nos coloca debaixo da sua ira. É por meio dessa fé que Ele nos faz olhar para Cristo e ver no Senhor Jesus o único advogado que pode falar por nós. É por meio dessa fé que Ele nos dá a percepção e convicção que nós podemos olhar para a cruz, para Cristo e verificar e ver e ter a certeza que Ele é o único justo e justificador. É por meio dessa fé
que Ele nos concede paz com Ele, mas é também por meio dessa fé que nós não somente só adquirimos paz com Deus, mas por meio dessa fé que podemos desfrutar da sua paz em meio às nossas lutas. Essa muitas vezes é a minha grande vergonha. Eu ter a fé no Deus que me salvou, que transformou o meu ser, minha vida, que me absolveu, que me livrou da condenação e me deu a absolvição completa. E por meio dessa fé que nos salvou, por meio dessa fé que me concedeu agora ter paz com Deus e não viver em guerra com Ele e não ser inimigo dEle. Me envergonha não exercitar essa fé e desfrutar da paz do Senhor, que é a única forma, de eu transpor os meus momentos mais difíceis. Momentos esses sejam pelas provações da carreira cristã. Momentos esses também difíceis por conta das minhas más atitudes, decisões, erros, pecados. E eu não usufruí dessa fé que foi me dada. E dizer para mim mesmo, Sérgio, aquele que foi capaz de dar o seu filho e o único filho para a salvação de tua vida, ele morreu por você. Você não crê nisso? E eu digo, eu creio com toda a força da minha alma. Então é como eu também dissesse a mim mesmo, e então, Sérgio, porque não exerce essa fé que lhe salvou, na certeza que essas demais coisas Ele também não vai fazer, Ele também não vai lhe dar a condição de transpô-la na paz dEle. É vergonhoso. É vergonhoso. Portanto, eu oro para que todos nós, quanto aqui estamos, e dizemos ter fé, que verdadeiramente seja a fé que é dádiva de Deus, e que venhamos exercitá-la em nossa vida dia após dia. Caso contrário, aqui nos é anunciada mais uma vez que o mesmo Jesus, que lá no meio daquela multidão curou graciosamente aquela mulher, ei, é o mesmo hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Ele continua cheio de graça e Ele é poderoso para salvar. E eu tenho certeza que Ele morreu para me salvar, ressuscitou e vive para me proteger durante todo o meu caminho e me levar seguro ao meu eterno destino. Ele não mudou, Ele é o mesmo. A graça que nos salvou nos ajuda a caminhar sobre espinhos.
A graça que nos carregou no colo também nos carregará quando passarmos em nossos desertos. Ele continua cheio de graça. Agora o seu poder só atingirá com a bênção de salvação somente aqueles que estão impelidos pela fé a tocar nele. Para sermos salvos, precisamos de uma única coisa, a saber, a mão estendida da fé para tocar em Jesus. Que nós possamos, em meio a nossa multidão de incredulidade, lançar a mão à frente e por meio dessa fé tocarmos em Jesus. E Ele possa olhar para nós. Eu já lhe disse uma vez e lhe digo de novo, e quantas vezes for preciso. Vá em paz. Teus pecados foram perdoados. Tua fé te salvou, te livrou e tem te protegido. Portanto, se aqui ou pela live uma vez que nessa noite Deus lhe agraciou com sua fé, para que creia em Jesus, corra em meio à multidão da incredulidade e toque em Jesus e seja salvo. E eu quero finalizar. O Deus Todo-Poderoso e Soberano, Ele opera com poder e glória através da fé, mas a fé dos fracos. Dos fracos. Daqueles que se prostram. Daqueles que se humilham. Daqueles que reconhecem o seu glorioso poder, a sua gloriosa santidade. Ele opera por meio da fé dos fracos. Não os dos autossuficientes, dos presunçosos, dos que se julgam que não precisam de ninguém. Não. A fé dos fracos. E portanto receba para você, caro irmão em Cristo Jesus, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele disse, quem disse? O Senhor, o Todo-Poderoso.
minha graça. É tudo. Tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Diga à sua alma, então, agora, diga ao seu Deus. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus, do meu Deus, do Deus da minha salvação, opere por meio da minha vida, por meu intermédio, porque o Deus de todo o poder, Ele opera pela fé do fraco, pela fé do humilde, pela fé do que se prostra, pela fé do necessitado, pela fé daquele que tem fome e sede de Deus, pela fé daquele que ama o seu Senhor. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe cada uma de nossas vidas e nos traga a viver a essência da sua palavra, da sua vontade, e dessa forma possamos saber que não estamos desamparados, somos fracos, pobres, nada podemos, necessitados de ti, Senhor. mas Ele, o Senhor de nossas vidas, por meio do nosso reconhecimento, Ele opera coisas impossíveis. Somos, como servos dele, lavados e remidos, essa impossibilidade já de antemão. Quanto mais as outras menores coisas. Que Deus abençoe a cada um. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Quando tu